Você já sentiu aquela presença crescendo dentro de você? Aquela força obscura que parece despertar lentamente por volta dos 50 anos. Uma energia que não consegue mais ser contida pelas máscaras sociais. Um poder ancestral que ameaça romper a frágil estrutura da sua identidade. Carl Jung chamou isso de confronto com a sombra, mas ele sabia que era muito mais do que um simples conceito psicológico. Era um demônio interior esperando seu momento para emergir. Uma entidade feita de tudo o que você reprimiu durante décadas. Cada sonho abandonado, cada desejo silenciado, cada verdade negada em nome da aceitação social. Aos 50 anos, algo misterioso acontece na psique humana. As defesas que mantinham essa força sombria adormecida começam a falhar. O inconsciente começa a vazar para a consciência como água através de rachaduras. Primeiro, aparecem os sonhos perturbadores. Depois, vêm os pensamentos intrusivos que parecem não pertencer a você. Então surge aquela sensação estranha de que você viveu a vida errada, de que você traiu algo essencial em si mesmo, de que você permitiu que sua alma fosse domesticada. Jung descobriu este padrão atendendo pessoas nesta fase da vida. Homens e mulheres bem-sucedidos que, de repente, sentiam suas vidas desmoronando. Executivos respeitados que choravam sem motivo aparente. Mães dedicadas que subitamente queriam abandonar tudo. Professores que não suportavam mais repetir as mesmas frases. Todos relatavam a mesma sensação inquietante, como se um estranho tivesse despertado dentro deles. Uma presença antiga e selvagem que não se importava com regras sociais, que não se impressionava com conquistas materiais, que exigia autenticidade a qualquer custo. Esse demônio interior não é maligno por natureza. É simplesmente a energia vital original que foi suprimida, a criança selvagem que foi domesticada, o ser autêntico que foi sacrificado no altar da aceitação social. Durante a primeira metade da vida, esse sacrifício parece necessário. Construímos carreiras, famílias, reputações. Ganhamos nosso lugar na estrutura social. Aprendemos a jogar conforme as regras. Mas algo dentro de nós mantém a contagem de tudo que foi reprimido. Como um prisioneiro que marca os dias na parede da cela. E por volta dos 50 anos a fatura chega. O prisioneiro quebra suas correntes e exige liberdade. Este é o momento mais perigoso e potente da vida humana. O momento em que a força sombria finalmente desperta. E seu destino depende inteiramente de como você responde a esse chamado. Você pode continuar negando essa energia. Pode tentar suprimi-la com medicação. Pode culpar os outros pelo seu desconforto interior. Pode cansar-se em distrações cada vez mais vazias. Mas Jung alertou que esse caminho leva à destruição, porque a força vital negada não desaparece. Ela simplesmente se torna mais distorcida e destrutiva, como água represada que eventualmente rompe qualquer barreira, levando tudo em seu caminho devastador. É quando vemos as clássicas crises dos 50 anos, casos extraconjugais que destroem famílias, decisões impulsivas que arruinam carreiras, comportamentos autodestrutivos que alienam entes queridos, colapsos emocionais que parecem surgir do nada. Mas existe outro caminho, um caminho de integração consciente dessa força sombria, de reconhecimento desse demônio interior não como inimigo, mas como parte essencial da sua totalidade psíquica, como o fogo transformador que pode forjar uma nova identidade. Essa força sombria que emerge aos 50 anos traz consigo um tesouro oculto, a sabedoria primordial que foi sacrificada no altar da adaptação social, a criatividade selvagem que não se importa com julgamentos externos, a autenticidade brutal que corta através de décadas de auto-engano. O processo de integração dessa energia começa com o reconhecimento, com a coragem de olhar diretamente para esse demônio interior, de perceber que seu rosto distorcido é apenas um reflexo das suas próprias negações, que sua força destrutiva é proporcional ao tempo que foi mantido prisioneiro. O primeiro encontro é sempre aterrorizante, como olhar para um abismo que parece não ter fundo, como confrontar um monstro saído dos seus pesadelos mais profundos.
como sentir que sua identidade cuidadosamente construída está sendo devorada. Esse é o momento em que muitos recuam, em que buscam distrações ainda mais intensas, em que tentam reforçar as velhas máscaras que já não servem, em que se agarram desesperadamente a identidades que já estão mortas. Mas aqueles que conseguem permanecer nesse confronto descobrem algo extraordinário, que quanto mais aceitam essa presença sombria, menos ameaçadora ela se torna, que por trás da sua aparência demoníaca existe uma força vital pura, que sua fúria é apenas o resultado natural de décadas de negação. Jung chamou esse processo de individuação, a jornada heróica em direção à totalidade psíquica, o casamento sagrado entre a personalidade consciente e as forças do inconsciente, a integração das polaridades que habitam a alma humana. Mas ele nunca escondeu o perigo real desse encontro, porque enfrentar o demônio interior significa morrer para o que você pensava ser. Significa abandonar identidades que já não servem ao seu desenvolvimento. Significa deixar ir relações, carreiras e crenças que não ressoam com sua verdade profunda. Esse é o verdadeiro significado da crise dos 50 anos. Não é simplesmente um colapso emocional ou uma rebelião tardia. É um chamado para a evolução da alma, um convite para transcender o ego e abraçar uma identidade mais completa. Mas esse chamado nem sempre vem de forma gentil. Ele chega como uma tempestade que ameaça destruir tudo, como um terremoto que abala as fundações da sua vida, como um fogo que consome tudo que não é essencial. Você pode sentir isso como uma insatisfação crescente, como uma sensação de vazio, mesmo tendo conquistado tudo o que planejou, como um tédio existencial que nenhuma distração consegue aliviar, como uma sede que nenhum sucesso externo consegue saciar. Seu corpo também começa a falar mais alto, com sintomas que nenhum médico consegue explicar completamente, com dores que parecem ter origem na própria alma, com uma fadiga que vem da negação da sua verdadeira natureza. Seus sonhos se tornam mais vívidos e perturbadores, repletos de símbolos que apontam para aspectos negligenciados do seu ser, povoados por figuras sombrias que representam energias reprimidas, mostrando caminhos alternativos que poderiam ter sido tomados. Tudo isso são manifestações daquela força sombria despertando, daquele demônio interior emergindo das profundezas, daquela energia vital exigindo expressão autêntica, daquele ser genuíno recusando-se a permanecer enterrado. Mas por que isso acontece especificamente por volta dos 50 anos? Por que essa força sombria escolhe esse momento para despertar? Por que esse demônio interior decide emergir nessa fase específica da vida? Jung descobriu um padrão fascinante no desenvolvimento humano. A primeira metade da vida é naturalmente dedicada à adaptação externa, à conquista do nosso lugar no mundo social, ao desenvolvimento de habilidades e construção de relacionamentos, ao cumprimento das expectativas familiares e culturais. Esse foco externo é necessário e apropriado durante essa fase. É como plantar sementes e cultivar um jardim, como construir uma embarcação para navegar no oceano da vida, como desenvolver um instrumento para tocar a música da existência. Mas por volta da metade da vida, uma mudança profunda começa a ocorrer. O foco naturalmente se volta para dentro. As questões existenciais começam a pesar mais que as conquistas externas. A busca por significado se torna mais urgente que a busca por sucesso. É como se a natureza tivesse programado esse despertar em nosso código biológico, como se a psique humana seguisse um calendário invisível, como se a alma tivesse sua própria agenda de desenvolvimento, como se o inconsciente operasse segundo leis precisas e inevitáveis. Aos 50 anos, você já viveu tempo suficiente para perceber os padrões, para ver as repetições nos seus relacionamentos, para notar os ciclos nos seus fracassos e sucessos, para reconhecer os limites das suas estratégias habituais. Você já construiu e perdeu o suficiente, já amou e sofreu o suficiente, já conquistou e se decepcionou o suficiente, já seguiu regras e se sentiu vazio o suficiente. É nesse ponto que a consciência da finitude se torna inescapável.
A percepção de que mais da metade da vida provavelmente já passou, de que o tempo não é mais um recurso infinito a ser desperdiçado, de que a morte não é mais uma abstração distante, mas uma realidade aproximando-se. Essa consciência da mortalidade age como um catalisador poderoso, despertando aquela força vital que foi reprimida durante décadas, ativando aquele demônio interior que exige expressão autêntica, acendendo aquele fogo transformador que pode forjar uma nova identidade. É como se a proximidade da morte acelerasse o processo de individuação, como se o relógio biológico criasse uma urgência evolutiva na psique, como se a alma soubesse que seu tempo para completar-se está diminuindo, como se o ser autêntico se recusasse a morrer sem ter realmente vivido. Essa é a verdadeira origem da chamada crise da meia-idade. Não é apenas um medo superficial de envelhecer. Não é simplesmente nostalgia pela juventude perdida. Não é meramente insatisfação com as escolhas feitas. É um chamado profundo para a evolução da consciência, um impulso arquetípico para a totalidade do ser, uma convocação inescapável para o próximo estágio do desenvolvimento humano, um despertar da alma que não pode mais ser adiado. Por isso, essa força parece tão demoníaca quando emerge, porque vem carregada com toda a energia vital que foi negada, porque traz consigo todas as verdades que foram silenciadas, porque representa tudo que você sacrificou para se adaptar. Quando essa força sombria desperta, ela traz consigo figuras arquetípicas, energias primordiais que habitam o inconsciente coletivo, imagens ancestrais que representam aspectos negligenciados da sua totalidade, facetas da sua alma que foram excluídas da sua identidade consciente. Para o homem que dedicou sua vida à racionalidade e controle, pode surgir o arquétipo do louco ou do selvagem, aquele que dança na tempestade sem medo do caos, aquele que segue impulsos instintivos sem calcular consequências. Para a mulher que construiu sua identidade em torno do cuidado e adaptação, pode emergir a feiticeira ou a mulher selvagem, aquela que conhece os segredos da vida e da morte, aquela que não teme expressar sua raiva sagrada ou seu desejo genuíno. Para quem viveu seguindo regras e expectativas externas, pode aparecer o rebelde ou o fora da lei, aquele que quebra convenções sociais em nome da verdade, aquele que prefere a autenticidade solitária à pertença baseada em mentiras. Para quem sacrificou a criatividade em nome da segurança, pode despertar o artista ou o criador, aquele que transforma sua dor em beleza, aquele que encontra significado na expressão genuína da sua singularidade. Estas não são apenas metáforas poéticas ou conceitos abstratos. São forças psíquicas reais que moldam nosso comportamento. São energias vitais que buscam expressão através da nossa consciência. São aspectos da nossa totalidade que não podem ser permanentemente negados. Quando integrados conscientemente, esses arquétipos trazem renovação. Quando negados ou reprimidos, causam destruição. Quando reconhecidos como partes legítimas da psique, trazem sabedoria. Quando projetados inconscientemente no mundo externo, criam caos. É por isso que Jung insistia na importância do trabalho interior, na necessidade vital de dialogar com essas forças arquetípicas, na coragem de estabelecer uma relação consciente com o inconsciente, na arte de integrar o demônio interior sem ser destruído por ele. Este é o verdadeiro trabalho da segunda metade da vida. Não acumular mais posses ou conquistas externas, não reforçar uma identidade já limitada e fragmentada, não lutar desesperadamente contra o envelhecimento inevitável, mas sim embarcar na jornada heróica em direção à totalidade, no processo alquímico de transformação da psique, na integração consciente das polaridades que habitam a alma, no casamento sagrado entre o ego e o self, entre o consciente e o inconsciente. Essa jornada não é para os fracos de espírito. Exige a coragem de enfrentar seus próprios demônios, a honestidade de reconhecer suas próprias sombras, a humildade de abandonar identidades que já não servem. Muitos preferem fugir desse confronto essencial, buscando juventude artificial em procedimentos estéticos, perseguindo excitação superficial em novos relacionamentos, acumulando mais posses
para preencher o vazio existencial. Mas essas estratégias de fuga apenas adiam o inevitável, porque a força sombria continuará crescendo nas profundezas, porque o demônio interior não desistirá de emergir, porque a alma não abandonará seu impulso natural em direção à totalidade. Quando você finalmente encontra coragem para olhar diretamente para esse demônio, para reconhecer essa força sombria como parte legítima da sua psique, para estabelecer um diálogo consciente com essas energias emergentes, algo extraordinário começa a acontecer. A figura demoníaca começa lentamente a se transformar. Sua aparência aterrorizante gradualmente revela uma beleza oculta. Sua energia destrutiva aos poucos se converte em poder criativo. Sua fúria caótica finalmente se transmuta em força libertadora. É como um encantamento antigo sendo quebrado, como um ser divino que foi aprisionado em forma monstruosa, como um tesouro precioso escondido sob aparência repulsiva, como um aliado poderoso disfarçado de inimigo mortal. Este é o verdadeiro mistério da transformação psíquica, a alquimia interior que transforma chumbo em ouro, o processo iniciático que transmuta veneno em medicina, a morte e renascimento simbólicos que levam à integração do ser. A primeira fase desse encontro é sempre o reconhecimento, ver com clareza aquilo que você negou durante décadas, admitir os desejos, talentos e verdades que foram sacrificados, reconhecer as partes de si mesmo que foram banidas para a sombra. É um processo doloroso de honestidade radical, de olhar sem flinchar para sua própria incompletude, de admitir as mentiras que contou a si mesmo por tanto tempo, de reconhecer o alto preço pago pela adaptação social excessiva. Depois vem a fase do diálogo consciente com essas energias, não mais tentando controlá-las ou suprimi-las, não mais fingindo que elas não existem, não mais temendo seu poder transformador. Jung desenvolveu técnicas específicas para esse diálogo interior. A imaginação ativa, que permite conversar diretamente com figuras arquetípicas. A análise dos sonhos, que revela mensagens do inconsciente. O trabalho com símbolos que cria pontes entre o consciente e o inconsciente. Através desse diálogo, ocorre gradualmente a integração. A energia vital antes reprimida agora flui livremente na consciência. Os aspectos negados do seu ser encontram expressão legítima. As polaridades da psique começam a trabalhar em harmonia criativa. É nesse ponto que a crise se transforma em oportunidade, que o colapso se revela como prelúdio para o renascimento, que a morte simbólica se mostra como passagem para uma vida mais plena, que o caos se manifesta como matriz criativa para uma nova ordem. Pessoas que passam conscientemente por esse processo emergem transformadas, com uma presença mais autêntica e integrada, com uma criatividade que brota naturalmente da totalidade psíquica, com uma sabedoria que transcende polaridades simplistas. É como se uma luz interior tivesse sido acesa, irradiando através de todas as facetas do ser, iluminando tanto virtudes quanto defeitos, revelando a beleza da totalidade humana em sua complexidade. Essas pessoas não temem mais sua própria sombra. Não gastam energia reprimindo partes de si mesmas. Não dependem da aprovação externa para a validação. Não se identificam exclusivamente com máscaras sociais. Elas emanam naturalmente uma qualidade de presença que é magnética, que combina vulnerabilidade autêntica com força interior, que integra sensibilidade emocional com clareza mental, que harmoniza aspectos femininos e masculinos da psique. Você pode reconhecer essas pessoas pela forma como envelhecem, não com amargura ou desespero frente à passagem do tempo, mas com uma aceitação serena que transcende o medo da morte, com uma vitalidade que não depende da juventude física. São aqueles indivíduos raros que parecem ficar mais autênticos com a idade, que desenvolvem uma espécie de luminosidade interior com o passar dos anos, que transmitem sabedoria não através de palavras, mas pela simples presença, que inspiram outros sem qualquer intenção de influenciar, contrastam nitidamente com aqueles que fugiram do confronto essencial, que continuam presos em padrões juvenis, mesmo com cabelos grisalhos,
que buscam desesperadamente preencher o vazio com posses ou status, que usam relacionamentos como escudos contra a solidão existencial. A diferença não está no sucesso externo ou nas circunstâncias da vida. Está na coragem de ter encarado o demônio interior, na disposição de integrar a força sombria em vez de reprimi-la, na aceitação da totalidade do ser com suas luzes e sombras. Essa é a verdadeira diferença entre envelhecer e amadurecer, entre acumular anos e desenvolver sabedoria, entre sobreviver e realmente florescer na segunda metade da vida, entre submeter-se ao tempo e transcender suas limitações. Mas você talvez esteja se perguntando: como posso saber se estou pronto para esse encontro? Como reconheço os sinais de que essa força sombria está despertando em mim? Como distingo entre uma crise comum e esse chamado profundo para a evolução? Os sinais são claros para quem está disposto a vê-los. Sonhos recorrentes com figuras sombrias ou perseguidores, sintomas físicos que parecem não ter causa orgânica clara, uma sensação crescente de vazio mesmo em meio a conquistas, um questionamento profundo sobre o significado da sua existência, explosões emocionais que parecem desproporcionais aos gatilhos, fascínio repentino por assuntos que nunca lhe interessaram antes, atração por pessoas que representam aspectos negados de si mesmo, sensação de que está vivendo uma vida que não é verdadeiramente sua, momentos de clareza intensa que revelam padrões repetitivos, insatisfação com relacionamentos que antes pareciam satisfatórios, impaciência com convenções sociais que antes aceitava sem questionar, necessidade urgente de expressão criativa ou autêntica. Se você reconhece vários desses sinais, saiba que o chamado já começou, que o demônio interior já está despertando nas profundezas, que a força sombria já está emergindo na sua consciência, que a jornada em direção à totalidade já foi iniciada. A questão agora não é se você enfrentará essa crise transformadora, mas como você responderá a esse chamado inevitável. Se tentará suprimir essas energias emergentes ou integrá-las conscientemente. Se escolherá o caminho da negação ou o da transformação. Jung observou que aqueles que escolhem conscientemente a transformação, aqueles que aceitam o desafio da individuação, aqueles que enfrentam corajosamente seu demônio interior, são os que encontram renovação genuína na segunda metade da vida. Eles não apenas sobrevivem à crise dos 50 anos, eles são fundamentalmente transformados por ela. Eles emergem com uma vitalidade que parece desafiar o tempo. Eles irradiam uma presença que só pode vir da integração psíquica. Mas como iniciar conscientemente essa jornada de transformação? Como começar o diálogo com essa força sombria que desperta? Como estabelecer uma relação saudável com esse demônio interior? Como transformar essa crise potencialmente destrutiva em oportunidade criativa? O primeiro passo é sempre o reconhecimento. Admitir que algo profundo está ocorrendo na sua psique. Reconhecer que essa inquietação existencial não é apenas uma fase passageira. Aceitar que esse desconforto interior é um chamado para a evolução. Depois vem a escuta atenta dos sinais que seu inconsciente envia. Prestar atenção aos seus sonhos como mensagens do seu ser mais profundo. Notar suas reações emocionais desproporcionais como pistas sobre conteúdos reprimidos. Observar suas atrações e repulsões inexplicáveis como sinais de projeções inconscientes. É essencial encontrar espaços seguros para essa exploração interior. Um diário pessoal onde possa expressar honestamente pensamentos e sentimentos. Momentos de solidão contemplativa, longe das pressões e demandas externas. Talvez um terapeuta ou mentor que compreenda a profundidade desse processo. Gradualmente, você começa a identificar as partes de si mesmo que foram negadas. Os talentos que foram sacrificados em nome da segurança. Os desejos que foram reprimidos para cumprir expectativas alheias. As verdades que foram silenciadas para manter relações superficiais. Este é o momento de perguntar honestamente a si mesmo: o que realmente importa para mim neste ponto da minha vida? Quais compromissos fiz que não ressoam mais com minha verdade interior? Que aspectos do meu ser autêntico ainda esperam expressão?
Estas perguntas podem parecer simples, mas suas respostas são revolucionárias, porque apontam para além da identidade limitada que você construiu, porque revelam desejos e potenciais que não cabem nas suas definições habituais, porque abrem portas para dimensões inexploradas do seu ser. É nesse ponto que muitos recuam assustados diante das implicações, porque percebem que seguir essa jornada significará mudanças reais, porque entendem que a transformação interna exigirá transformações externas, porque intuem que o velho deve morrer para que o novo possa nascer. Aqui está o teste crucial da sua coragem existencial, sua disposição para seguir a verdade, mesmo quando ela desafia suas zonas de conforto, sua capacidade de confiar no processo, mesmo sem garantias de resultados, sua fé no chamado da alma mesmo quando ele contradiz a lógica social. É precisamente nesse ponto que a força antes percebida como demoníaca começa a revelar sua verdadeira natureza como energia transformadora, como aliada poderosa no processo de individuação, como guia para os tesouros ocultos da sua totalidade psíquica. A energia que ameaçava destruir sua identidade limitada agora se revela como força criativa para forjar uma identidade mais ampla. O caos que parecia aniquilar sua ordem familiar agora se mostra como matriz para uma ordem superior e mais inclusiva. É como se você estivesse finalmente conhecendo seu verdadeiro aliado, aquele que esteve esperando pacientemente nas sombras, aquele que usou métodos drásticos apenas para captar sua atenção, aquele que nunca foi realmente seu inimigo, mas seu libertador disfarçado. Este é o verdadeiro tesouro escondido na crise dos 50 anos. A descoberta de que o demônio interior é, na verdade, um mensageiro divino, de que a força sombria é energia vital em sua forma mais pura, de que o colapso aparente é, na verdade, um portal para a expansão da consciência. Aqueles que completam essa passagem emergem com uma nova qualidade de ser, uma presença que naturalmente inspira outros sem qualquer esforço, uma criatividade que flui espontaneamente de uma psique integrada, uma sabedoria que transcende dualidades sem negar a realidade das polaridades. Essa transformação não significa abandonar responsabilidades ou relacionamentos, embora algumas mudanças externas possam ser necessárias e inevitáveis. Não se trata de uma rejeição infantil da realidade ou das limitações da vida, mas de uma aceitação mais profunda que, paradoxalmente, leva à verdadeira liberdade. A liberdade que vem não da ausência de limitações, mas da integração consciente das polaridades da existência, da reconciliação entre os aspectos luminosos e sombrios do ser, da aceitação da totalidade da vida com suas alegrias e sofrimentos. É como se aos 50 anos você recebesse um convite para a sua segunda vida, não uma repetição da primeira, mas uma expansão e aprofundamento. Não uma negação do que veio antes, mas uma integração em um contexto mais amplo. Não um recomeço do zero, mas uma continuação em um nível mais elevado de consciência. Essa segunda vida é vivida a partir de um centro diferente, não mais exclusivamente do ego com suas inseguranças e demandas, mas também do self como centro organizador da totalidade psíquica, do eixo ego-self, que conecta a consciência individual com a sabedoria arquetípica. As decisões agora são tomadas a partir dessa conexão mais profunda, de uma escuta atenta, tanto da razão quanto da intuição, de um diálogo contínuo entre a mente consciente e o inconsciente, de uma sintonia fina com o propósito singular da sua existência. Os relacionamentos se transformam naturalmente a partir dessa nova base, tornando-se mais autênticos, mesmo que às vezes mais desafiadores, mais profundos, mesmo que nem sempre mais confortáveis, mais verdadeiros, mesmo que necessariamente mais seletivos. O trabalho no mundo assume uma qualidade diferente, menos movido pela ambição egóica ou necessidade de aprovação, mais alinhado com seus dons naturais e valores essenciais, mais focado em contribuição significativa do que em acumulação ou status. A relação com o corpo e a finitude também se transforma.
não mais negando o envelhecimento ou lutando contra ele, mas honrando o corpo como veículo sagrado da experiência humana, aceitando a mortalidade como contexto que dá significado à vida. É como se uma nova dimensão da existência se abrisse, uma profundidade que estava sempre presente, mas não era percebida, uma amplitude que transcende as preocupações mesquinhas do ego, uma conexão com algo maior que dá sentido, até aos sofrimentos inevitáveis. Isso não significa ausência de desafios ou dificuldades. A vida continua trazendo seus problemas e complexidades. O corpo continua seu processo natural de envelhecimento. As limitações da condição humana permanecem como realidades inescapáveis. Mas agora existe um contexto mais amplo para compreender essas realidades. Uma perspectiva que transcende a visão puramente pessoal. Uma compreensão que integra tanto o universal quanto o singular. Uma sabedoria que abraça os paradoxos em vez de tentar resolvê-los. É isso que Jung chamava de processo de individuação. Não o individualismo egocêntrico da cultura moderna, mas o desenvolvimento progressivo da personalidade total. A realização do potencial único e irrepetível do indivíduo. Esse potencial está sempre associado a algo maior que o indivíduo, a contribuição singular que apenas você pode oferecer ao mundo, ao papel específico que apenas você pode desempenhar no drama coletivo, ao tom único que apenas sua voz pode adicionar à sinfonia da existência. É por isso que a integração da força sombria é tão crucial, porque sem ela, partes essenciais do seu ser permanecem indisponíveis, porque sem ela, sua contribuição única fica incompleta ou distorcida, porque sem ela, você vive e morre sem ter realmente manifestado sua essência. O demônio que desperta aos 50 anos não vem para destruir sua vida. Ele vem para destruir suas ilusões e limitações auto-infligidas. Ele vem para queimar as estruturas que já não servem ao seu desenvolvimento. Ele vem como mensageiro do seu ser mais profundo, chamando para casa. A força sombria que emerge não é sua inimiga, é sua aliada mais poderosa no caminho da autorrealização. É o fogo transformador que pode forjar sua totalidade. É o guia que pode conduzir a sua natureza original e esquecida. Então, quando sentir essa presença crescendo dentro de você, quando perceber esse poder ancestral despertando nas profundezas, quando encontrar esse demônio interior emergindo na consciência, não fuja, não lute, não reprima. Reconheça-o como parte legítima da sua totalidade. Escute sua mensagem como sabedoria necessária para seu desenvolvimento. Integre sua energia como poder vital para sua segunda vida. Transforme seu fogo potencialmente destrutivo em luz que ilumina seu caminho, porque é somente através desse confronto sagrado, desse encontro essencial com sua própria sombra, dessa reconciliação com seu demônio interior, que sua alma finalmente encontra libertação e plenitude.